Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário Sicar, um projeto que irá mudar a sua história, dia 22, 23 e 24 de maio. Mais um pó de casa na sua casa. Olha, rimou, isso é bom, hein? É, você viu, né? Hoje fui eu que falei. Te deixar, eu falei, né? Te deixar. Ele domina a situação aqui. E aí, pastor, hoje nós vamos falar sobre os erros? Os erros. Aprendendo com os erros do filho. Aprendendo com os erros dos O filhos. menino errou bastante, mas dá pra nós tirar bastante lições com isso. Lições, né? Tudo na Bíblia é uma lição para nós, né? Em Romanos 6:23 fala assim: pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Salvador. Glória a Deus por essa palavra também. Glória a Deus. Uma palavra abençoada que faz a gente refletir muito e entender que o salário do pecado realmente é a morte. E quando nós nos afastamos do Senhor, de Deus, por causa dos nossos erros, nós acabamos ficando mais perto da morte. Mais perto da morte. Mais longe de Deus, mais perto da morte. Exatamente. E dentro daquilo que a gente tem mencionado sobre o filho pródigo, né, que nós estamos falando sobre paternidade esse mês, né, e nós pretendemos encerrar o mês falando sobre paternidade. Hoje, quinta-feira, eu tenho uma palavra para você. O que nós vamos entender? A pergunta é o que temos para nós entendermos essa noite e o que Deus nos ensina através dos erros que nós mesmos cometemos. Porque todo erro, Deus não quer que nós erramos. Porém, todas as vezes que nós erramos, Deus ensina algo pra gente. Lembra que você falou ontem sobre o Arley que derramou o suco de uva na hora que a gente estava indo pro culto? Eu não quis que ele derramasse suco de uva, mas depois eu ensinei eles. O que eu ensinei para ele? Se você tivesse obedecido e não tivesse desobedecido, saindo lá da cozinha para vir comer no quarto, isso não teria acontecido. Né? Então, eu peguei aquele momento de desespero dele e o ensinei, né? Que quando ele obedece, não tem consequências. Porque a consequência da obediência é nos aproximar do Pai. Mas as consequências do erro é nos afastar dele, né? Então, nós aprendemos que através do nosso erro, nós temos a oportunidade de chegarmos e aprendermos algo da parte do Senhor. O erro, ele pode até nos machucar. Mas também Deus usa esse momento para nos instruir e para nos aproximar ainda mais dele, né, pastor? É isso mesmo. O erro, quando a gente cai em si, quando a gente comete erros, mas quando a gente cai em si dos nossos erros, nós ficamos muito mais resistentes. Porque como doeu, como foi doloroso, sofrido, a gente não vai querer de novo. Se você pegar uma criança, de novo, né? Vamos usar o exemplo de uma criança. E, nossa, acho que todas as famílias já passaram por isso. Eu acho. Se não for todas, quase todas. Apesar que hoje em dia está um pouco mais diferenciado a questão de eletricidade, né? As tomadas estão meio diferenciadas já. Estão mais seguras, né? Segurança. Hoje em dia as tomadas têm mais segurança para as crianças. Mas quem nunca, gente, teve criança que não enfiou o negocinho lá para ver o que ia dar?
na tomada, pegou um prego, ou pegou um ferrinho, alguma coisa que fosse, e ficou curioso de enfiar lá. E você pega o seu filho e fala, o Arlen é um deles, né? O Arlen, acho que ele já fez de tudo. Desde pequenininho, o bichinho é um 220. E a gente ensina os filhos da gente, desde Não pequenininho. pode. A gente fala assim, ó, não pode colocar o dedinho aqui. Isso aqui faz dodói, é perigoso, né? Dói, a gente ensina. Mas como eles não sentiram, nem sabem o que é, eles mesmo assim são curiosos. Eles vão lá. E o Arlen já foi lá também. Já levou o choque lá, já sentiu. Ele só nunca mais voltou porque uma vez ele foi, levou o choque e sentiu que é horrível. Depois que ele levou aquele choque, ele nunca mais voltou lá. Então ele sabe que ali era perigoso. Depois nunca mais. Ele foi crescendo, tudo, ele olhava para aquilo ali. Geralmente ele falou assim: ixi, aquilo ali dói. Aquilo ali é perigoso. Aquele é perigoso, dói. Então ele criou na mente dele que aquilo ali não é uma coisa boa, aquilo ali vai fazer doer. E nós somos assim. Muitas das vezes nós erramos e isso causa dor Aham. e a gente não vai querer passar por aquilo novamente, porque é doloroso. E a gente aprende. Aprende e cria resistência. A gente fica muito mais forte, Aham. porque a gente já conheceu, já viu como que é e a gente não quer ir lá. Só que sim, um conselho que eu deixo para as pessoas já hoje é o quê? Aprenda com o erro dos outros. Não Eu precisa aprendi de errar, né? isso. Eu aprendi isso com um pastor que ele falava e eu gravei no meu coração. Você não vai viver tanto para errar tanto. Então pega o erro das pessoas que você já vê ao seu redor, à sua volta, que já caíram, que já erraram, pega eles como exemplo para você não precisar ir no mesmo erro deles. Exatamente. Né? Porque você vai ficar vivendo agora uma vida de erros, uma vida de Sim. sofrimento, uma vida de dor. Isso Exatamente. não é o ideal, né? Não, a grande questão é que nós temos que aprender que Deus não quer, né? Como eu falei no começo, Deus não quer que nós cometamos erros, Sim. né? Deus, por que ele não quer que nós cometamos erros? Não é que Deus espera uma perfeição minha e sua e assim. Não, é que Deus ele não quer que você sofra a consequência dos seus erros. Então, para ele te livrar, né, te proteger dessa consequência, ele prefere que você não erre. Ele prefere que você não cometa erros. Então, o que acontece? Mas quando nós, vou falar de nós, né? Quando eu falo você, parece que eu estou te julgando, e não estou te julgando. Mas quando nós cometemos erros, Deus ele vai nos pegar ali e através deste erro, ele nos coloca numa sala de aula e nos dá uma ministração de humildade. Agora sim, agora eu vou te quebrar. Agora você errou e agora eu tenho a oportunidade de fazer, fluir em você um espírito humilde, né? É o famoso quebrar o vaso e fazer de novo. Quebrar o vaso e fazer de novo. É. Pastora, eu queria ler uma passagem no Salmos no 139. Eu acho que tá falando alguma coisa legal lá. Davi acho que tá deixando algo ali. Quer ver? Salmo 139. Vamos ver quem é mais rápido. Vamos ver. Se a sua Iá ou se sou eu. É. Já achei. A Iá achou. Vamos lá. Deixa eu achar aqui também para me acompanhar. Tem um versículo? Não. Não tem. Por isso que eu tenho que olhar. Pode ser tudo? É grandão, não é? O Senhor me sondas e me conheces. Exatamente. Olha lá. Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto, e acompanhas os meus pensamentos onde quer que eu esteja. Discernes a minha caminhada e a minha pousada, e estás a par de todos os meus intentos ou intenções, né? Portanto, a palavra ainda não chegou à minha língua, e tu já conheces perfeitamente.
Tu me envolve por trás e pela frente e pões sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim demasiadamente maravilhoso, tão elevado que não posso compreender totalmente. Para onde poderia eu fugir do teu espírito? Para onde poderia correr e escapar da tua presença? Se eu escalar o céu, aí tu estás. Se eu me lançar sobre o leito da mais profunda sepultura, igualmente aí estará. Se eu me apossar das asas da alvorada e for morar nos confins da terra, também a tua mão me conduzirá, tua destra me ampara. Se eu cogitar as trevas, ao menos haverão de me envolver, e a luz ao meu redor se tornará em noite. Constatarei que nem as mais densas trevas são obscuras para o teu olhar, pois a noite brilhará como meio-dia, porquanto para ti as trevas são luz. Tu formaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Enfim, não vou ler tudo, que senão a gente vai ficar aqui lendo Salmo, e não, podcast não é para ficar lendo Salmo. Poderia até ter um podcast, Salmos Cast, né? Ó. Mas vamos lá, vamos entender aqui. O Salmo 139 revela o que pra gente? Que Deus conhece o nosso caminho. Se Deus, lembra que eu falei ontem que eu tava falando assim, nossa, como que pode eu com a minha mentalidade tão limitada, nem sou tão coisa assim, e eu ter uma revelação dessa? Quando eu falei que se Deus conhece o que eu vou fazer, por que ele me ama ainda? Sabendo que eu sou um homem ruim, que eu vou pecar, que eu vou errar, que eu vou prostituir, que eu vou matar, que eu vou adulterar, enfim. Tô falando na questão do homem, da humanidade, né, em si. Então, assim, Deus, Salmo 139 tá falando assim, ó, Deus conhece os nossos caminhos. Deus conhece o nosso caminho. E pelo fato dele conhecer os nossos caminhos, nada surpreende Deus. Nada surpreende ele. Então, nada que eu fizer, nada que você fizer, vai surpreender Deus. A gente não quer atender ligação agora não, pastor. Nada vai surpreender Deus. Então, é muito interessante isso, porque isso revela que todas as vezes que nós erramos, nós devemos obrigatoriamente lembrar que somos pó. E precisamos todos os dias da misericórdia do Senhor. E se não for o Senhor em nossas vidas, quem somos nós? Quem somos nós? Quem é o vaso? Quem é o vaso para falar alguma coisa? Deus, ele fala exatamente isso. Tem um versículo que ele fala sobre isso. Que pode, quem é o vaso? O vaso pode falar alguma coisa questionar do seu olheiro? O olheiro? Quer ver? Salmo de número 51. Tem Davi, piedade de mim, ó Deus, segundo a sua misericórdia, conforme a tua grande clemência, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois no meu íntimo reconheço as minhas transgressões e trago sempre presente o horror do meu pecado. Esse é o famoso Davi, né? Salmo de Davi. O que Davi tá falando? Davi, ele tá dizendo o seguinte, ele tá falando assim, ó, o arrependimento limpa a minha alma e reestrutura a verdade dentro de mim, dentro do meu íntimo. Então, Davi, ele está pedindo para que o Senhor venha ter piedade dele, apagar as transgressões dele, lavar de toda a culpa e purificar de todo o pecado. Então, Davi, ele está falando assim, eu erro pra caramba, eu cometo meus pecados, eu cometo os meus erros, mas me livra da culpa desse pecado. Ele, da mesma forma que ele errava, ele se arrependia.
Só que o segredo de Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele errava, ele se arrependia, ele não voltava no mesmo pecado. Lembra que eu falei da tomada? Ele levou o choque, ele não volta de novo lá. Exatamente. Ele não volta Opa, de novo lá. não Aqui, posso eu fazer já isso caí mais. aqui. Ele teve outras quedas depois, mas não as mesmas. Ele Aham. caía ali, depois ele se arrependia. Falei, assim, não, aqui doeu pra caramba, não quero voltar aqui. Exatamente. E tinha um pastor amigo meu que ele cantava uma música falando que o pecado não dói, Ah, né? Lembra? lembro. O pastor cantava assim, o pecado não dói, não dói. Tome cuidado com esse tal de pecado, porque o pecado não dói. É, enfim, é é Não um dói loop. na hora, né? Não Não dói. dói Na na hora. verdade, o pecado, ele vai gerar o prazer na tua alma, né? Sim. Ele vai gerar prazer para tua carne, ele vai te seduzir a ponto de você assim romantizá-lo e falar que tá tudo bem, é normal. Mas a consequência dele é dolorosa. Entende que pecar é desobedecer? Sim. Quando eu peco, significa que eu desobedeço a Deus, por isso que eu tô pecando. Quando o Arlen enfiou o prego na tomada, ele quis desobedecer a mãe. Falou, não, vou desobedecer minha mãe e deu o que der. Quando ele colocou o prego na tomada, Aí, doeu. Falou, opa, dói. minha mãe tinha razão. A desobediência dói. Uhum. Eu não vou desobedecer mais e colocar mais o prego na tomada. E 1 João capítulo 1, versículo 9, que você leu outro dia aqui, vai dizer que se confessarmos, quando nós erramos, nós devemos confessar o nosso pecado. E Deus, ele vai nos perdoar e nos purificar desse pecado que nós Isso. cometemos, né? Uhum. Provérbios também tem um ensinamento. Provérbios 3 ensina que Deus disciplina quem ele ama. A correção é cuidado de Deus. A correção é um cuidado de Deus, não é uma rejeição. Não é uma punição raivosa de um Deus santo que não suporta um homem pecador. Não é sobre isso. Mas é de um Deus que disciplina, que ensina, porque ele ama e quer essa pessoa perto dele. Né? Não quer que essa pessoa se distancie, né, pastor? E em Provérbios mesmo fala, né, que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aquele que encobre, esconde as suas transgressões, ele nunca vai prosperar. Por causa da lei espiritual, né, pastor? Então, existem leis espirituais que te aprisionam e que te libertam. Então, o erro, muitas das vezes, você vai cometer mesmo. Muitas das vezes até inevitável. Mas o pecado em si, ele é premeditado, né? É previsível. Você nunca erra, ai, não sabia, ai, foi sem querer. Nunca é sem querer. Sempre tem um primeiro acesso, né? Tem um primeiro acesso e você alimenta aquilo, aí vem uma porta, abre outra porta. Exatamente. Aí é onde você acaba se ferindo muito. Muitas pessoas vêm para a igreja, né? Muito machucado, muito ferido, porque o pecado dominou e a pessoa muitas das vezes não consegue mais sair daquele ambiente de cativeiro de pecado. A pessoa entra no ambiente ele se esconde, né? Sim. No quarto escuro dele lá, onde ele esconde tudo. E ali ele se automutila, se autocondena, né? O que você faz? A pergunta é essa, né? O que você faz quando você erra? Você se arrepende ou você se condena? Uhum. Né? É tão interessante isso que às vezes a pessoa tem a capacidade de se condenar, mas não tem a capacidade de se arrepender. Né? De verdade. E se a gente olhando para o filho pródigo, que nós estamos falando muito sobre ele, nós vemos que ele voltou, né? É ele que voltou. Não foi o pai dele que foi atrás O pai dele. dele não foi atrás dele. Não foi o pai dele que saiu do ambiente que ele estava e foi atrás. Eu acho que travou aí. O pai tinha uma certeza, né? De que o filho ia voltar. Né? Mas na cabeça do pai eu tava acho que assim. por isso que o pai não foi atrás, porque o pai ele tinha que sentir arrependimento para voltar, entendeu? O pai vai atrás, ele ia voltar por insistência, por não, que o pai e ele ia convenceu. voltar, vamos lá dizer, sem vergonha? É, Vamos dizer assim? Ah, meu pai veio atrás de mim. Não, ele mesmo teve que reconhecer que ele estava errado, ele teve que cair em si. A Bíblia fala que ele teve que cair em si.
Ele caiu em si e pensou. E ele que retorna, ele que vai, ele que tem que se arrepender e voltar. Exatamente. Não é o pai ir atrás, não. É ele que vai atrás do pai. Exatamente. O pai está esperando ele. Mas Deus, a decisão de ir é dele. O que nós aprendemos com isso tudo é o quê? É que Deus ele usa o erro para quebrar o orgulho e para revelar o quanto ele ama, né? O pai do menino que estava retornando fez um banquete quando ele voltou para mostrar para ele que a decisão foi dele, nunca foi do pai. Filho, foi você que escolheu ir embora. E você que decidiu voltar. Eu não decidi, eu não te mandei embora. E você decidiu voltar e eu vou te provar o quanto que eu te amo. E o pai prepara todo aquele banquete, prepara toda aquela festa para ele, uma festa gigante, linda, né? A ponto de causar um certo ciúmes, né, no irmão, né? Então, o nosso Pai Celestial, nosso Deus, ele transforma os nossos erros em fontes de arrependimento, de sabedoria, de ensino, de crescimento espiritual, de crescimento ministerial, né, de desenvolvimento humano. Ele disciplina, ele nos molda, e quando vem o arrependimento de verdade da nossa alma, ele nos limpa, e o amor dele nos restaura, o amor dele nos transforma novamente e nos faz voltar para casa agora como filhos, como homens e mulheres arrependidos de ter deixado esse paizão que nós temos para poder viver as aventuras desse mundo e quebrar a cara. E hoje Deus está chamando, né? Hoje Deus está chamando esses filhos pródigos para você se levantar, retornar, voltar à casa do Pai, que Ele está aguardando você, né, pastor? Ele está aguardando você, Ele vai fazer realmente uma festa, vai trocar a veste, vai te acolher, vai te abraçar, não vai te julgar, vai te aceitar do jeito que você é. Claro que tudo que plantar, certamente colherá. Tudo na vida tem uma consequência dos nossos erros, mas o Senhor sempre vai estar disponível, porque o que Ele tem para nós, como eu li hoje, é a salvação, é a vida eterna com Ele. Não é morte, é vida. É vida. E se você está trilhando outros caminhos, o caminho da morte, volta logo, porque é muito perigoso esse caminho da morte. Pode te levar para lugares horríveis. Exatamente, meu querido. Nós estamos aqui para poder trazer essa mensagem para você de cura, de libertação, de transformação. Dizer para você que o seu lugar está reservado, né? Volta para tua igreja, volta para casa do seu pai, tenha novamente o relacionamento com ele, que eu tenho certeza que Deus ele aguarda o seu retorno e a festa vai acontecer. Deus ele vai estar preparando para você uma grande festa, aguardando o seu retorno, e eu tenho certeza que quando você voltar, você vai se sentir amado por Deus novamente, que Deus vai, mais do que nunca, vai demonstrar o amor dele pela sua vida. Com certeza. É isso aí, pastora. É isso aí. Encerramos hoje? Encerramos mais um dia? Mais um dia, Glória a Deus. quinta-feira, Glória a ladeira Deus. abaixo para o final de semana. Amanhã é só alegria, irmão. Amanhã eu vou começar assim, ó, sexta-feira, sextou, é amanhã. Você vai estar animado? Pastora, semana tá puxada, hein? Tá. Muito calor também, Vocês né? acham que eu tô cansado ou não? Tá Meu muito, Deus, muito calor, tá calor. né? Tá bem calor. Essa semana tá bem quente, mas a benção é grande. Meus irmãos, levanta o ânimo e vem comigo. Olha só, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ano que vem nós temos Sicar. Não se esqueça de se inscrever. Se você já se inscreveu, já fez a sua inscrição no nosso seminário intensivo de cura, avivamento e restauração, você vai copiar o link que nós estamos deixando todos os dias nessa live para você compartilhar com alguém. Então vem comigo ser abençoado. Deus reservou esse momento para você. Tem poucas vagas,
tá? Nós estamos reservando essa vaga para você. Deus está preparando um momento muito especial com você. Serão 3 dias intensos, com almoço, jantar, café da manhã, alojamento, por um preço mínimo do mínimo. Nós não estamos visando lucro, nós estamos só querendo trazer pessoas que tenham know-how, que tenham bagagem para ministrar sobre a sua vida e também para nós podermos somente custear o local, custear os alimentos e ter a sua presença para a gente lá vai ser demais, tá bom? Então não deixe de vir e nós estamos encerrando mais uma vez este Pó de Casa com muita alegria no nosso coração. Que Deus abençoe você, abençoe sua casa, abençoe sua família. Né? Declaramos paz e prosperidade. Exatamente. Deus abençoe a todos e fiquem com Deus em nome de Jesus. Você que está precisando de ajuda para se libertar de algo ou até mesmo sarar a sua alma de mágoas e feridas que você carrega do passado, convido você a participar do Seminário Sicar, um projeto que irá mudar a sua história, dia 22, 23 e 24 de maio.